Olá, paz seja convosco. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez estamos juntos aqui neste santo propósito, nessa vocação soberana na qual o Senhor nos tem chamado, que é de anunciar a sua palavra e meditar e viver por meio dela. Então vamos falar com Deus, pedir que Ele nos abençoe nesse dia, para que possamos, em nome de Jesus Cristo, firmar os nossos passos no Senhor e viver por meio dEle e viver pela Sua orientação, por através das Suas sagradas Escrituras. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é o nosso guia, é o nosso refúgio no tempo de angústia. Então vamos falar com Deus nessa hora em nome de Jesus. Grande Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nos foi concedido, por o Senhor ter nos dado mais um dia de vida. Agradecemos ao Senhor pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso trabalho. Agradecemos ao Senhor por estar sempre cuidando de nós, por estar sempre nos livrando de todo mal, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa saúde espiritual e nos curando de todos os males. Agradecemos pela morte e ressurreição de Jesus Cristo em nosso lugar, porque sabemos que nós não podíamos fazer nada para nos salvar, por isso o Senhor enviou teu Filho para que ele nos salvasse, e assim ele cumpriu essa ordenança do Senhor, nos salvando por meio da sua cruz. Te agradecemos e pedimos também que nos perdoe, porque ainda não alcançamos a santidade, ainda não atingimos a estatura de perfeição, de excelência que o Senhor requer de nós. Mas confiamos que o Senhor vai completar a obra que o Senhor começou em nós, porque o Senhor é fiel para cumpri-la. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Como você já percebeu aí, a palavra do Senhor para nós se encontra na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Serão 11 versículos para meditarmos nesse dia e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ler essa palavra em nome de Jesus. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isto Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Assim, pois, a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem um Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Palavra de Deus, palavra de salvação. Nós vamos estar anunciando o Evangelho mais uma vez, com a graça e misericórdia da parte de Deus. No versículo 1, nós lemos aí: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo, ele é enfático e ele estabelece o tempo, e o tempo é agora. Porque outrora, antigamente, no passado, havia uma condenação, mas agora, pois, já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda, agora, no tempo presente, não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer que, anteriormente, antes de Jesus vir ao mundo, havia uma condenação para todas as pessoas, desde os pais aos filhos, os filhos aos pais. Havia uma condenação, porque todos pecaram, todos quebraram as leis do Senhor, todos pisotearam as leis do Senhor, como os porcos que pisoteiam as pérolas que estão no chão, como os porcos que pisoteia e despedaça as pérolas. Assim nós pisoteamos e quebramos todas as leis de Deus, todos os seus mandamentos, todos os seus estatutos. Por isso houve essa necessidade de Jesus Cristo vir ao mundo, porque Jesus veio ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, conforme está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João no capítulo de número 3. Está dizendo que agora, pois, já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer também que, de contrapartida, que de antemão a esse fato, existe ainda uma condenação para aqueles que não estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo o Espírito de Deus, para aqueles que não andam de acordo com o Santo Evangelho. Para estes ainda existe agora, no tempo presente, uma condenação. É como se fizéssemos uma releitura deste versículo ao contrário, que seria assim: agora, pois, existe uma condenação para os que não estão em Cristo Jesus. Porque se você não entregou a sua vida para Cristo, se você não confessou Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como seu resgatador, existe ainda uma condenação sobre a sua vida. Porque se você não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, ainda existe uma cruz para você mesmo ser crucificado nela, para você ainda existe açoites, porque você quebrou todos os mandamentos de Deus. Ainda existe uma punição para você, ainda existe uma condenação para você, porque você está debaixo do pecado, está debaixo da ira, você ainda é o filho da ira. Mas se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, como seu Deus, como aquele que apaga os seus pecados, como aquele que purifica toda a sua iniquidade e transgressão, por meio do lavar regenerador do sangue de Cristo, aí sim não existe nenhuma condenação sobre a sua vida.
O versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou você da lei do pecado e da morte. Porque existia uma lei contrária às práticas com que você vivia debaixo do pecado. Existe uma lei que aniquila, que destrói, que extermina, que atrocida todo aquele que está debaixo do pecado. Porque aquele que ainda está debaixo do pecado, a lei do Espírito ainda não o livrou da lei do pecado e da morte. Olha o versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Por quê? Olha o versículo 3: porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado. E assim condenou o pecado na carne. O que quer dizer isso? Olha aí no início do versículo 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne. O que quer dizer isso? A lei é como um espelho. Quando um homem ou mulher está de frente do espelho, a pessoa olha no espelho e sabe onde tem que acertar os fios de cabelo, onde tem que passar a maquiagem, aonde tem que fazer a barba, aonde tem que tirar um fio ou uma espinha, enfim. Existem várias utilidades para o espelho. O espelho aponta aquilo que precisa ser mudado, mas o espelho mesmo não remove nada de nós. Nós mesmos é que removemos os fios de cabelo branco, ou um cisco no olho, ou um pelo que cai no olho, ou quando vai passar um batom, uma maquiagem, o espelho não passa a maquiagem em nós, mas é nós mesmos olhando por através do espelho é que fazemos. Assim também a lei. A lei não removia o pecado de nós, mas a lei apontava o que precisava ser tirado de nós. É como numa noite de tempestade, quando de repente a energia cai e ficamos no escuro. Daí pegamos uma vela ou uma lanterna para podermos andar dentro da casa. A lanterna ou a luz da vela ilumina o caminho, mas a luz não remove a cadeira que está no caminho, não remove um sapato que está no chão, não retira um banco, um sofá que está na sua frente. Ela apenas aponta o caminho, a luz mostra o caminho, mas ela não remove os obstáculos. Assim a lei, ela apontava o que estava de errado em nós, mas ela não removia isso de nós. E nós, por causa da fraqueza da carne, sempre praticávamos aquilo que era contrário à lei. Por isso está escrito no versículo 3, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. O que quer dizer isso? Que Jesus veio em carne, em semelhança da carne pecaminosa, porque a carne de Cristo não era pecaminosa, mas era carne como nós somos carne. Tinha carne e osso, tinha um corpo humano assim como nós, porém Jesus não pecou com o seu corpo. Por isso ele veio em semelhança de carne pecaminosa, porém não pecou. Por isso está escrito, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Por que a lei era tão rigorosa? Talvez você nunca deve ter lido o que está escrito no capítulo 18 do profeta Ezequiel, que era parte da lei do Senhor. Eu vou estar lendo o capítulo 18 do profeta Ezequiel, de acordo com a versão bíblica na linguagem de hoje, para facilitar a compreensão. Vou ler do versículo 1 até o final. O Senhor me disse o seguinte:
Por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel, pois a vida de todas as pessoas pertencem a mim. Tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar é que morrerá. Imagine que exista um homem verdadeiramente bom, correto e honesto. Esse homem não adora os ídolos dos israelitas, nem come a carne do sacrifício oferecidos em templos proibidos. Ele não seduz mulheres casadas, nem tem relações com as mulheres durante a menstruação, não engana, nem rouba ninguém, devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo, dá comida a quem tem fome e roupa a quem está nu. Quando empresta, não cobra juros, recusa-se a fazer o mal, e em qualquer questão as suas decisões são justas, obedece aos meus mandamentos e guarda cuidadosamente as minhas leis. Esse homem é correto e viverá, diz o Senhor Deus. Imagine também que esse homem tenha um filho que rouba, mata e faz coisas que o pai nunca fez. Esse filho come a carne dos sacrifícios oferecidos em tempos proibidos e seduz mulheres casadas, engana os pobres, rouba e fica com aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Ele vai a templos pagãos, adora ídolos nojentos, empresta dinheiros a juros. Será que ele vai viver? Não, não vai. Ele fez todas essas coisas vergonhosas e morrerá por causa delas. Esse filho será culpado da sua própria morte. Agora imagine que, por sua vez, esse filho tenha um filho. E esse filho vê todos os pecados que o pai cometeu, mas não segue o seu exemplo. Não adora os ídolos dos israelitas, nem come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos, não seduz mulheres casadas e não explora, nem rouba ninguém. Ele devolve aquilo que foi dado como garantia de empréstimo, dá comida a quem tem fome e roupa a quem está nu. Ele se recusa a fazer o mal e não empresta dinheiro a juros. Guarda as minhas leis e obedece aos meus mandamentos. Ele não morrerá por causa dos pecados do pai. É certo que viverá. O pai dele enganou e roubou e só prejudicou os outros. Por isso, morreu por causa dos seus próprios pecados. Mas vocês perguntam, por que é que o filho não sofre por causa dos pecados do pai? A resposta é essa. É porque o filho fez o que era correto e bom. Ele guardou as minhas leis e as seguiu cuidadosamente, e por isso é certo que viverá. Aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Se um homem mau parar de pecar, se guardar as minhas leis e se fizer o que é certo e bom, não morrerá, é certo que viverá. Todos os seus pecados serão perdoados, e ele viverá porque fez o que é certo. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não. Eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Mas se um homem correto deixar de fazer o bem e começar a fazer todas as coisas más,
e vergonhosa que os homens maus fazem, será que ele vai continuar a viver? Não. Nenhuma das boas ações que ele praticou será lembrada. Ele morrerá por causa da sua infidelidade e dos seus pecados. Mas vocês dizem: o que o Senhor faz não está correto. Escutem aqui, israelitas. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo? Pois o modo de vocês é que não está certo. Quando um homem reto parar de fazer o bem e começar a fazer o mal, e então morre, e ele morre por causa do mal que praticou. Quando um homem mau parar de pecar e fazer o que é certo e bom, ele salvou a sua vida. Ele compreendeu o que estava fazendo e deixou de pecar. Por isso é certo que ele não vai morrer, mas continuará a viver. E vocês, israelitas, dizem: o que o Senhor faz não está certo. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo, não é? Pois o modo de vocês é que não está. Agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vocês vêm fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e um espírito novo. Israelita, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Vocês estão vendo? Essa é a lei acerca do pecado que está escrito em Ezequiel capítulo 18. Não existe na terra, antes de Jesus Cristo, nenhum homem que podia cumprir estas ordenanças que estão descritas no capítulo 18 de Ezequiel. Ninguém arrependia do seu pecado, ninguém parava de praticar o mal, todos faziam tudo aquilo escrito ali neste capítulo 18 de Ezequiel e achava bonito o que estava fazendo. Por isso Deus perguntou no final do capítulo: por que vocês querem morrer? Por que Deus estava fazendo isso? É porque eles não queriam parar de praticar pecado. Quando eles não param de praticar pecado, eles estão dizendo a Deus, através dos seus atos, através das suas obras, através das suas iniquidades, através das suas transgressões, através dos seus pecados, através dos seus erros, através dos seus delitos, que eles queriam morrer, porque eles não queriam parar de praticar pecado. Por isso Deus falou para eles: por que vocês querem morrer, Israel? Por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra. Portanto, parem de pecar e vivam. É isso que o Senhor estava dizendo a Israel. Por isso que no capítulo 8, no versículo 4 de Romanos, que nós estamos lendo aí, Deus está dizendo através de Paulo aí: a fim de que as exigências da lei se cumprissem em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha aí no versículo 3, porque aquilo que a lei não podia fazer, por que a lei não podia fazer? Por causa da fraqueza da carne. Porque o povo vivia pecando e pecando e pecando e achava bonito. E isso Deus fez o que então? Para ajudar o povo, para salvar o povo, para aniquilar o poder do pecado? Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, não na nossa carne, mas na carne do Filho. Então todos que estavam debaixo de maldição, porque estava quebrando os mandamentos de Deus, quebrando as leis de Deus, todos deveriam ser lançados no inferno sem exceção, porque todos pecaram, todos sem exceção. Então Deus pega o seu Filho Jesus Cristo, envia ele na terra em semelhança de carne humana, a mesma carne
que os homens tinham, porém Cristo não pecou. Então a semelhança dele era semelhante à mesma carne, porém não pecou. Então Deus condenou o pecado na carne do seu Filho. Por isso que aí no versículo 3, no finalzinho, está escrito: e assim Deus condenou o pecado na carne. Na carne de quem? Na carne de Jesus Cristo. Versículo 4. A fim de que a exigência de Deus, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque Deus nos alcançou por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, pela morte substitutiva. O que quer dizer isso? Jesus Cristo nos substituiu na cruz. Ao invés de nós termos ido para a cruz, Jesus foi para a cruz em nosso lugar. Por isso Deus, através da sua carne, condenou todo o pecado para que nós vivêssemos por meio do Espírito de Cristo que habita em nós. Por isso no versículo 5 está dizendo aí: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. O que quer dizer isso? Aqueles que vivem na prática do pecado se inclinam para o pecado. É um pecado chamando outro pecado, é um abismo chamando outro abismo. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. É aquilo. Ainda pecamos, sim. Ainda erramos, sim. Ainda falhamos, sim. Mas cada dia falhamos em algo diferente. Porque quando a gente erra e se arrepende, a gente deixa de praticar, a gente se santifica nessa obra. E assim nós vamos nos aperfeiçoando. E assim nós vamos nos aprumando, nos elevando, chegando a estatura de perfeição, de varão perfeito, de mulher perfeita, alcançando a excelência em Cristo Jesus. Olha o versículo 6. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Todos aqueles que se inclinam, quer dizer o quê? Que se curvam, que se prostram, que adoram a carne, as obras da carne, vão receber a morte, porque a condenação desse é justa. Mas aquele que se inclina para o Espírito, se inclina para a vida e para a paz. Porque quem se inclina para o Espírito, se inclina para Jesus, porque Jesus é vida. Ele é o Deus, o dono da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele também é o rei de paz, é o príncipe da paz. Por isso que se inclina para o Espírito, que se prostra para o Espírito, se prostram para a vida que é Jesus e para a paz que é Jesus, o príncipe da paz. Porque a inclinação da carne, no versículo 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Todos aqueles que se inclinam para a carne se tornam inimigos de Deus. Irmão, dura a coisa é cair na mão do Deus vivo. Imagine você se comparecendo perante o trono de Deus no dia de juízo, no dia do julgamento final, na posição de inimigo de Deus. O que Deus não vai fazer com uma pessoa imunda e pecaminosa? Se Deus é bom, ai de nós que somos maus. Porque se Deus é bom, Ele tem que fazer justiça contra nós que somos maus. Mas se estamos em Cristo, Ele já fez justiça conosco na cruz do Calvário. Quando Ele ia nos matar, Jesus entrou na frente e recebeu o golpe de Deus em nosso lugar. Assim Jesus morreu no nosso lugar. E assim como Jesus foi perfeito, a perfeição que Jesus praticou, nós a recebemos também. É uma troca de lugares, é uma troca de valor. Nós praticamos pecados, Jesus recebeu a condenação. Jesus praticou justiça, nós recebemos o prêmio da soberana vocação. Jesus recebeu os males e nós recebemos os bens. Nós praticamos os males, Jesus recebeu a condenação. Houve uma troca de lugares. Por isso que no versículo 7 está escrito: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e nem mesmo pode estar.
Como pode aquele que se inclina para a carne, pratica pecado, pratica todo tipo de mal, estar inclinado à lei de Deus? De modo nenhum, porque a lei de Deus é boa, é perfeita e é justa. Como pode alguém falar que está debaixo da lei de Deus, mas está em trevas, está na obra da carne, está praticando todo tipo de mal? Por isso que está falando que não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Olha o versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, como pode alguém agradar a Deus estando praticando as obras da carne? Se Deus é espírito, se Deus é justiça, se Deus é o supremo bono, né? Que é o bom, é o bem supremo, a máxima bondade está em Deus. Como pode então alguém estar praticando obras da carne, estar debaixo do pecado, agradar a Deus, irmãos? É tempo de abrir os olhos. É tempo de parar de ser hipócrita. É tempo de parar de ser um agente secreto. Na presença dos irmãos na igreja, você é santinho, é perfeitinho, mas longe deles você é um demônio, você pratica tudo aquilo que é errado. Até Satanás sente vergonha das obras que você pratica, porque você fala que é servo de Deus, que está na casa de Deus, na presença de Deus, mas vive pior do que um demônio, porque a palavra de Deus diz lá em Tiago que os demônios creem e estremecem. Só que você fala que crê, mas você não treme diante de Deus, você não estremece diante de Deus. Os demônios, quando Jesus chega perto, prostram no chão e o adoram e temem a ele, porque é isso que a palavra diz, que quando Jesus ia chegando, os espíritos imundos que estavam dentro das pessoas possuídas prostrava, adorando ao Senhor e falando: não nos atormente antes dos tempos, não nos expulse, não nos condene antes do tempo. Os demônios tinham medo e estremeciam, tinham temor de Deus. Mas você que está na casa de Deus, fala que teme a Deus, mas se entrega à lascívia, se entrega à sensualidade, se entrega aos pecados, ainda gosta de compartilhar coisas profanas, imundas, tem pensamentos pornográficos, sensuais. Isso não agrada a Deus. Você ainda pratica roubo, mentira, engana, é enganado, e Deus só acumula ira para o dia da ira contra você. Mas se você se arrepender, como diz lá no capítulo 18 de Ezequiel, você vai viver. Porque Deus pergunta: por que vocês querem morrer? Eu não quero que vocês morram, mas que se arrependam e vivam. É isso que o Senhor quer. Versículo 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito de Deus. Se de fato o Espírito de Deus habita dentro de vocês. Porque se o Espírito de Deus habita dentro de vocês, vocês então têm que praticar obras de justiça. Obras que o Espírito de Deus os guia a praticar. Agora, se o Espírito que está dentro de vocês te leva a praticar pecados, comece a se questionar se de fato é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus pratica justiça. Se o Espírito que está dentro de você te leva a mentir, a roubar, a enganar, a seduzir, não é o Espírito de Deus que habita dentro de você. Se você rouba, mente, engana, sente inveja, odeia, sente mágoa contra as pessoas, não quer falar com as pessoas, não é o Espírito de Deus que está habitando dentro de vocês. Porque o versículo 10 está dizendo: se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. O que quer dizer isso? Assim como Cristo foi crucificado, de acordo com Gálatas capítulo 2, versículo 20, nós também fomos crucificados com Cristo. Então o nosso corpo está preso na cruz. Nós não temos mais corpo para praticar pecados, porque o corpo está morto por causa do pecado. Então nós estamos lá ainda na cruz crucificados. As vontades da carne, os desejos pecaminosos estão todos crucificados com Cristo. É isso que está dizendo. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então o corpo vai voltar ao pó. O corpo vai ser destruído.
O Espírito é vida por causa da justiça. Quer dizer o quê? Se o Espírito de Deus habita dentro de vocês, o nosso corpo mortal vai ser vivificado, assim como o corpo de Cristo foi vivificado. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vos vivificará também o corpo mortal de vocês. Quer dizer o quê? Que no dia da ressurreição, nós ressuscitaremos com o corpo glorificado. Se acontecer o arrebatamento quando nós estivermos ainda vivos, o nosso corpo mortal será transformado. Nós receberemos um novo corpo incorruptível, assim como é o corpo de Cristo, assim o nosso corpo também será. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também, ou ressuscitará também, o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, irmãos, se estamos em Cristo, não há condenação contra nós. Se estamos em Cristo, o Espírito de Cristo habita dentro de nós, e se esse Espírito ressuscitou a Cristo, esse Espírito também nos ressuscitará juntamente com Ele, e encontraremos com Ele nas alturas. Porém, se o Espírito de Cristo está dentro de nós, nós não vivemos mais na prática do pecado. Podemos até errar, mas não seguir na prática dos mesmos erros. Hoje eu menti, eu me arrependo, amanhã não minto mais. Hoje eu roubei, me arrependo, agora eu não roubo mais. Hoje eu traí, me arrependo, não traio mais. E assim vou me santificando. É vencendo um leão por dia, é matando um dragão por dia, é vencendo um pecado por dia, e assim nos santificando até alcançarmos a perfeição, a estatura de perfeição e excelência. Já que o Espírito de Deus habita dentro de nós, é o mesmo Espírito que habitava dentro de Cristo quando ele andou nessa terra, e Cristo praticou tudo o que é justo, esse mesmo Espírito nos guiará a praticar tudo aquilo que é justo. E assim o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e assim nos santificamos para a glória de Deus Pai. Essa é que é a vontade dele, que nós não morramos, mas que nos arrependemos e vivemos. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Vamos falar com Deus nessa hora, em nome de Jesus. Grande Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor por essa rica palavra. É uma palavra forte, que ela aponta o dedo no nosso nariz e diz que nós temos que arrepender de pecados, mudar a forma com que vivemos e praticar obras de justiça e andar em santidade, andar no temor do Senhor, andar em total reverência à tua majestade e santidade. Peço, Senhor, que nos perdoe, porque nós falhamos tanto, nós erramos tanto, Deus. Nós nos arrependemos, queremos viver de modo a agradar ao Senhor por meio do Espírito que ressuscitou seu Filho. Que o Espírito Santo do Senhor nos guie, nos direcione, que venha ser o nosso mestre, o nosso tutor, o nosso guia, o nosso reitor e professor. Ensina-nos, segura nossas mãos e vai na frente nos puxando, mostrando o caminho que nós devemos andar. Assim entrego as nossas vidas, a minha vida que vos falo e as suas vidas diante de Deus nessa hora, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Vá em paz e não peques mais. Se arrependa e viva na presença do Senhor.